O meu nome é Ernesto. A minha comunidade foi atacada com o grupo Al-Shabaab. Eles me obrigaram para renunciar o nome de Jesus. Eu neguei e eles me crucificaram e me queimaram. Ernesto tinha uma vida tranquila no norte de Moçambique, até a perseguição mudar sua vida para sempre. A vida aqui vivíamos bem. Antes dessas situações, nós brincávamos, íamos à igreja, brincávamos com as crianças, cantávamos. Crianças jogavam futebol nas escolas, recreavam-se de um bairro para outro bairro. Mas naquele dia, quando eram 17 para 18 horas, os terroristas chegaram, começaram a balear, começaram a incendiar as casas. Eu tentei correr para outro lado e estava a ouvir uma arma. Tentava correr para um outro lado e estava a ouvir a arma. De repente, eu não vi como fugir. De repente, eles me juntaram num grupo. Juntamente com os outros prisioneiros, Ernesto foi forçado a carregar os despojos do ataque, caixas pesadas e até grandes cruzes roubadas da igreja. Havia caído naquele lugar, eu caía, então eles me disseram para eu levantar. Na verdade, eu não estava conseguindo levantar. Então, para eu levantar, eles me bateram com a arma atrás, nas minhas costas. Então, de repente, eu me levantei, ajoelhei, e já quando levaram katana, e katanaram na cabeça do lado esquerdo. E eu tinha que orar em muçulmanismo. Então, eu disse que não, eu não sou muçulmano, eu sou um Cristo. Com certeza, já quando falei de Jesus, eles me perguntaram, você ora em Jesus, você é cristão? Eu disse, sim, eu sou cristão. Certo, eles já quando começaram a riram e mandaram vir uma faca. E cortaram a minha orelha com aquela faca. Aquela orelha, eles me mandaram para comer. Eu comi a minha orelha, engoli. E depois de engolir, eu pensava que já acabou o problema. Será o quê? Como você está a persistir em falar sempre de Jesus, nós então vamos mostrar o exemplo como é que Jesus passou. Procuraram uma árvore grande e cortaram uma estaca. Essa estaca, levaram alguns pregos, foram pregar naquela árvore ali, aquela estaca, para aquilo servir de uma cruz. Eles me levantaram, foram me encostar naquela árvore, começaram a pregar nos joelhos sobre a árvore lá, mas eu estava sangrando embaixo, no joelho, nos pés, a orelha que cortavam, a cabeça que estava cheia de feridas. Eu fui queimado. Eles levaram plástico, levaram a gola da minha camisa, assim, levaram plástico, queimaram a gola. Eu, enquanto estava crucificado, nem para fazer assim, nem para me defender, eu não estava conseguindo. Mas, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, havia ali um anjo em que o Deus arranjava, porque havia um Senhor que estava naquele lugar, escondido, como era escuro. O Senhor me levou na polícia, a polícia ligou para a ambulância, na verdade me levaram num hospital um pouco grande, tiraram pregos nos meus joelhos, quase eu não conseguia andar nos primeiros dias, porque todos os pés estavam, todas as pernas estavam inchadas por causa dos pregos que estavam lá nos meus pés, no meu corpo, né? Mas depois de 45 dias eu comecei a sair do perigo. A história de Ernesto se espalhou, mobilizando um parceiro local da Portas Abertas para ir até ele com ajuda. Quando recebi essa história, esse vídeo, em que ele precisava de um apoio por causa dos danos em seu corpo, fomos encorajados e dali fizemos um trabalho de evacuar o irmão para que
pudesse receber apoio num hospital maior. E dali em diante nos encontramos num outro local em que ficamos com ele durante 6 meses. Eu pessoalmente estive lá, mas na cobertura de muitos irmãos. Com certeza, eu agradeço o irmão João. O irmão João é um irmão em Cristo. Ficamos 6 meses lá. Ele saía um pouco, voltava, mas sempre chegava lá me visitar. Orávamos juntos, até chegou o momento em que eu melhorei quando estava a fazer um acompanhamento em Cristo. Graças a seu apoio, a vida de Ernesto melhorou, mas ele ainda precisa de suas orações. Emocionalmente, antes, eu estava mal, mas fui pensar de que eu tenho uma filha por cuidar. Então, emocionalmente, eu estou também livre, mas querendo lutar para frente, querendo lutar o bem da minha filha para estudar. Em primeiro lugar, uma organização que me ajudou em todo esse processo de medicamento, foi eles que me fizeram eu estar a falar hoje, porque a dizer que estou muito obrigado e dizer que eu peço mais orações aos irmãos em Cristo, né? Os irmãos em Cristo, para que continuem a me orar. Eu faço um pequeno negócio lá em casa, mas é muito pequeno mesmo, né? Para poder me sustentar com a minha família. Passamos mal, né? Vivemos em empréstimo, então estou a pedir orações para que um dia eu com a minha família vivemos tranquilo numa nossa casa pessoal. Peço também orações para a minha zona norte, porque a minha zona norte, a oração que eu peço, crianças andam de qualquer maneira por causa de guerra, crianças não ficam bem, as igrejas estão inseguras, igrejas da zona norte, os cristãos são perseguidos, então estamos a pedir oração. O que eu peço, né? O que eu peço a Deus? Eu peço a Deus para que perdoe a essas pessoas aqui. Eu peço a Deus, eu oro todos os dias para que o Deus lhes faça parar com isso. O Deus perdoa a eles. Apoie cristãos em Moçambique que enfrentam perseguição violenta. Agora sim. É até difícil falar qualquer coisa, né? Quando a gente assiste vídeo assim. Para quem não conhece ou não ouviu o dia do podcast, Portas Abertas é um site. Se você entrar lá, vai ter vários outros vídeos mais ou menos parecido com esse. De mulheres, de crianças, de famílias que são violentadas por serem cristãs, né? Por se converterem a Cristo Jesus. Como o Hélito já falou aqui, ele me ligou, falou: Cauã, nós queremos fazer um culto de missões quando for 5º domingo, né? E vamos falar sobre missões, vamos trazer para a igreja essa ideia missionária. E ele falou: nesse domingo agora é falar do DIP, falar do Dia da Igreja Perseguida. E essa é uma introdução. Eu creio que aquilo que nós estávamos cantando no nosso louvor, a pastora falou e os jovens entoaram essas canções maravilhosas, creio que é um novo tempo de Deus para a nossa igreja. Eu digo nossa porque é assim que a Elô fala, né? Pai, nós vamos na nossa igreja, né? De olhar para missões, de olhar além das 4 paredes e entender que o reino de Deus é mais do que comida e mais do que bebida, que o reino dos céus se estende a uma imensidão que às vezes a gente não tem nem noção, porque nós muitas vezes estamos voltados para uma realidade que é a nossa, que às vezes não está errado, mas que esse reino dos céus, ele envolve muito mais coisas e vai muito mais além do que a gente pensa. Hoje mesmo recebi um vídeo
de uma pessoa conhecida, que também está em Moçambique, que estava chovendo. A igreja era igual aquela igreja da musiquinha que fala, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A igreja só tinha estrutura, né? Só tinha as madeiras ainda, não tinha teto, não tinha parede, uma chuva violenta e os irmãos reunidos glorificando ao Senhor. Você olha assim, a empolgação deles orando, clamando ao Senhor, uns com guarda-chuva, outros ajoelhados no barro, mas estavam ali glorificando e exaltando ao nome santo do Senhor, buscando a presença do Senhor à sua maneira, sendo perseguidos muitas vezes, mas não negando a fé. Como nós estamos falando de DIP, estamos falando do Dia da Igreja Perseguida, também foi nos dado um texto, né, para compartilhar com os irmãos, e eu gostaria de compartilhar esse texto, mas antes de compartilhar com os irmãos este texto, eu gostaria de ler 2 textos com a igreja. O primeiro está em João, capítulo 15. João, capítulo 15, Evangelho de São João, capítulo 15. Evangelho de São João, capítulo 15. Vamos ler do 15, amém? Aquele é meu relógio, né? Tá bom. Porque a gente se empolga, né? Então tem que olhar ali. Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Todos encontraram? Está aqui atrás também, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado conhecer. Verso 16, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que ameis uns aos... Esse versículo 16, ele marca para nós algo muito importante. E eu gostaria que você pensasse nisso. Que antes de você mesmo levantar as mãos e receber Cristo, Cristo já havia te visto. Você estar aqui foi uma resposta da escolha dele por sua vida. Não uma resposta sua por escolher a ele. Você só está aqui e você só é capaz de se converter e se dobrar ao amor de Cristo Jesus porque o Espírito Santo te convenceu do juízo, do pecado e da justiça. Você é escolha de Deus. A pastora falou justamente aqui no começo sobre a realidade de nós termos uma nova paternidade e de um novo RG, né, que colocaram a mão em tudo, e de fato nós temos uma nova paternidade que é nascida em Deus. João vai falar sobre isso, ele vai dizer que nós não nascemos da carne, do sangue, da vontade do varão ou da vontade da varoa, mas da vontade do próprio Deus. Se os teus olhos abriram para uma nova realidade, uma realidade que você não conhecia, uma realidade que você não sabia, tenha em mente o seguinte: Deus me escolheu. O Senhor me chamou quando eu estava nas trevas. Lembra da música que a pastora frisou bastante? Eu estava nas trevas, eu estava perdido, eu estava errante no meu caminho, e em algum momento o amor de Cristo me alcançou. Por isso a palavra do Senhor diz assim: eis que estou à porta. Perceba que sempre é Ele que está atrás de nós. As 99 ovelhas ficam guardadas, Ele vai atrás de quem? De uma, porque é sempre Deus que dá o primeiro passo, é sempre Deus que vai em nossa direção errante e pecadora para nos trazer para Ele. João capítulo 15, ele vai falar justamente sobre a videira, e vai dizer o seguinte, que nós somos os ramos desta videira, e que todo aquele que produz fruto, o Pai vai
vai limpando, vai tratando, para que ele produza mais fruto ainda. Mas ele só pode produzir fruto se ele estiver aonde? Na videira. Se ele estiver ligado nessa videira. Eu gostaria de ler mais um texto com vocês. Romanos capítulo 8 foi um texto que o Hélio pregou e leu também aqui, alguns dias atrás. Não sei se você tem esse costume, mas eu tenho. De, às vezes, ficar meditando durante a semana em algumas palavras que são pregadas, e alguns textos que são ditos aqui no púlpito. A gente, como diz a palavra no Salmo 1, nós vamos remoendo essa palavra para que ela fique gravada em nosso coração. Romanos capítulo 8, verso 26. Aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de predestinação, porque cada igreja às vezes vai interpretar de uma maneira. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que o amor de Deus, quando éramos pecadores, como estávamos perdidos e ainda sem conhecimento nenhum de Deus, Ele nos alcançou no nosso pecado. Ele nos alcançou quando estávamos errantes como ovelhas perdidas. Romanos capítulo 8, verso 26 diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nem orar a gente sabe direito. Até nas nossas orações, pela misericórdia de Deus, Ele leva no altar do Pai. Verso 27, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que o quê? Algumas coisas cooperam para o bem. O que ele fala? Todas as coisas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esse também o quê? Chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e os que justificou também o quê? Então você foi chamado pelo Senhor, tenha isso em mente, tenha isso em teu coração. Você não é o acaso, você não é algo que foi sem planejamento. Não, Deus te escolheu. A pastora falou aqui, quando você era uma substância informe ainda, quando ainda você estava se formando no ventre da sua mãe, a briga estava ali, e aí Deus já te escolheu, Deus já sabia todos os seus dias. O salmista Davi vai falar justamente sobre isso. E o propósito do Senhor nos chamar para o seu reino, o propósito de Deus nos resgatar, resumidamente, até mesmo pelo tempo, é único, meu irmão. Sabe qual é? De nos dar a vida eterna, de nos ter perto dEle, de nos ter junto a Ele, de nos comprar de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, rico, pobre, preto, branco, mulher, homem, de todos os lugares, um povo lavado e remido pelo sangue do Senhor. Uma das promessas que Deus faz, ou a promessa que sempre Deus fez e faz a todo aquele que nele crê, é vida eterna. As outras são fatores que você vai alcançando, bênçãos que você vai alcançando no Senhor. Mas a maior promessa de Deus está lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. E aí, dentro do propósito da Portas Abertas para esta noite, eu gostaria de pensar com vocês 3 coisas muito importantes, que são 3 marcas do servo e da serva do Senhor, de homens e mulheres que entenderam que nasceram de novo, que têm uma nova paternidade em Deus, que foram escolhidos pelo Senhor para serem luzeiros neste mundo, para levarem a mensagem de Cristo a todo aquele que está perdido, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Nós vamos ler do verso 16 em diante,
que vai falar justamente do jovem rico, do jovem que se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Mateus, capítulo 19, do verso 16 de diante, palavras nos evangelhos sinóticos, tem lá em Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22, e Lucas, do 18 ao 18, 23. Há um detalhe em Marcos que não há em Mateus, tá? Então, só vou citar, depois você pode ler com mais calma em casa. Mas diz assim, vamos lá. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isto tenho observado, que me falta ainda? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Agora vai comigo Marcos, capítulo 8, verso 34. Marcos, capítulo 8, verso 34. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 8, verso 34, que diz assim, ó. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos todos bem fortes juntos, vamos lá? Se alguém, só essa parte, se alguém quer vir, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, o quê? A pergunta que eu faço nesta manhã, e que eu gostaria que nós, nessa noite, né? Nessa manhã não, nesta noite, costumo de pregar de manhã, né? O quanto nós temos à disposição de nos negarmos a nós mesmos. O quanto nós estamos dispostos a negar a nossa própria vontade, o nosso querer, diariamente, para seguir ao Senhor. A Portas Abertas, ela coloca 3 coisas muito interessantes sobre marcas de um servo ou de um cristão verdadeiro. A primeira que ele coloca, e que ela coloca aqui, é justamente sobre a renúncia. Sobre o cristão ter que renunciar todos os dias à sua própria vontade. Sobre o cristão ter que renunciar todos os dias àquilo que lhe atrai. Como nós vemos no jovem rico, quando Jesus o questiona acerca da sua riqueza, acerca do seu conforto, há um desconforto no coração dele. E é interessante porque no livro de Marcos vai dizer o seguinte, vai dizer que Jesus o olhando, Jesus o amou. Nós não estamos falando de alguém que Jesus só questiona, simplesmente por questionar, não. O texto de Marcos vai dizer que quando ele olha aquele jovem diante da conversa que ele está tendo com aquele jovem, a palavra do Senhor diz que ele o amou profundamente. Só que quando ele questiona aquele jovem acerca das prioridades na sua vida, ele coloca a prioridade do reino em segundo lugar. E o quanto nós temos priorizado o reino dos céus? Nós acabamos de ver um vídeo aqui que um homem foi questionado acerca de negar a Cristo Jesus. Será que nós, no lugar dessas pessoas, teríamos a mesma coragem? Eu, às vezes, me questiono, meu irmão. Você já se questionou sobre isso? Porque é fácil, às vezes, não é? É cômodo para nós. A gente vem para a igreja, senta, louva, adora o Senhor, né?
sofremos alguns tipos de perseguições, porque a igreja perseguida, o DIP, ela sofre alguns tipos de perseguições. Quais são? Ela física, que a gente acabou de ver aqui, apanham, são crucificados, sofrem todo tipo de violência. A psicológica, né, porque não podem falar abertamente da fé, não pode falar e expressar a sua fé. E a emocional, porque o tempo todo estão ali em cima deles, falando e tentando fazê-los negar Cristo Jesus. A física a gente ainda não tem sofrido, né? Em alguns lugares ou outro, um ou outro irmão acaba sofrendo. Mas a psicológica e a emocional, a gente já tem começado a vivenciar isso. Aí você fala, que é isso, pastor? No Brasil não tem? Não tem? Quem aqui faz faculdade? Ou já fez? Você fala de Jesus abertamente na sua faculdade, na sua sala? Os professores deixam você falar? E quando você fala, acontece o quê? Você é crente? Você só fala isso porque você é crente. Se você não fosse crente, você não falava assim. Então você já tem uma perseguição psicológica que começa dentro da própria sala. E crianças têm sofrido isso, meu irmão. Toda a perseguição ela não começa grande. Toda perseguição, ela começa sutil, muito sutil. Ela vai pelas beiradas, ela vai... Esses países que hoje sofrem esse tipo de perseguição, não começou assim. Foi aos poucos, foi na política, foi nas escolas, foi aqui, foi... É só você estudar a história desses países, você vai ver isso. E aí começou aos poucos, e de repente, hoje é o que é. Então, tem a perseguição psicológica, tem a perseguição emocional, não é? Você pode expressar sua fé em qualquer lugar e dar a sua opinião, falar como cristão, eu não aceito essa atitude, aí vão olhar para você e falar, mas você é cristão, você é retrógrado, você é o quê? Intolerante, você é preconceituoso, Isso é perseguição religiosa. Isso é perseguição religiosa, mas nós não damos o nome de perseguição religiosa. Por quê? Porque inverteram a situação. Né? Ao contrário, aí falam que nós que somos. Mas nós só somos livres e podemos falar porque o país ainda é um país cristão. Você sabia disso? Você sabia mulher, né? Muita mulher aí, tirando a posição da mulher, até mesmo porque você conseguiu ter essa posição por causa do cristianismo, viu? Vai em país muçulmano e tenta falar. Vai em país muçulmano que usa burca e deixa aparecer seu punho, assim. Ó. Você vai ver o que eles fazem com você. Vai em país muçulmano e deixa aparecer a parte do seu pé de baixo, assim, calcanhar para baixo. E você vai ver o que acontece. Manda esse pessoal da bandeira colorida ir no país muçulmano e ver o que acontece com eles. Vê se eles podem falar, se expressar, abrir a boca. Só podem fazer isso porque um país cristão é um país livre. É um país livre. Porque nós entendemos que todos nós temos a liberdade. Todos nós somos livres para nos expressar. E você é livre por causa disso, meu irmão. É só você estudar a história do mundo. A história do DIP nos ensina isso. E aí, quando eu gostaria que nós refletíssemos, por quê? Porque quando a palavra do Senhor nos chama essa questão de nos negarmos a nós mesmos, isso não é fácil, porque negar-se a si mesmo é sair do nosso conforto, é sair do nosso lugar de privilégio, é sair do nosso lugar de comodismo. Eu lembro que quando a pastora perguntou aqui, quando eu... o que eu comi de mais estranho? Eu falei uma das coisas, mas teve coisa mais estranha. Mas uma coisa é certa, eu gostaria que você guardasse isso no teu coração. Deus jamais vai pedir algo para você que Ele já não tenha feito por você. Novamente, Deus jamais vai pedir algo para você que Ele já não tenha feito por você. Que Ele já não tenha te dado exemplo. Filipenses capítulo 5 diz que Jesus, Ele simplesmente se despiu da glória para morrer, morte e morte de cruz, uma morte humilhante. Então, se você acha que já foi humilhado por causa do evangelho de Jesus, pense uma coisa, Ele se humilhou muito mais por mim
e por você. Pensa comigo, o profeta Isaías vendo a glória de Deus e os seres celestiais clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eles cobriam o rosto porque nem ousavam olhar para aquilo. O diácono Estevão, ao pregar o evangelho, quando ele foi apedrejado, ele olha para os céus e ele contempla a glória de Deus, Jesus glorificado, e a palavra do Senhor diz que ele abre mão de tudo isso, meu irmão, para morrer por mim e por você. Então, nenhuma humilhação que você passe, nenhum sofrimento que você passe, nada que você passe nessa vida, Jesus já não tenha passado por você antes. E nada que ele peça para mim e para você, ele já não fez antes também. E aí eu lembro que quando, a primeira vez que eu fui para missões, eu estava fazendo treinamento missionário, eu tinha 16 para 17 anos. E aí eu fazendo treinamento missionário e tudo, eu tive uma visão, um sonho. E aí nesse sonho, uma voz falava para mim, eu estava num lugar, e aí eram pessoas diferentes, assim, tudo, e aí eu falava em português, eles falavam: não, você não pode falar em português mais, agora você tem que falar em espanhol. Aí eu falava: mas eu não sei falar em espanhol, como que eu vou falar em espanhol? E aí eu começava a falar, e de repente, do nada, eu começava a falar em espanhol. Aí eu, amém, né? Até aí, glória a Deus. Aí comecei a fazer o treinamento, aí para onde eu fui, o primeiro lugar? Paraguai. Mas antes de ir para o Paraguai, eu tive uma segunda visão. Nessa segunda visão, um homem enterrava um macaco. E aí ele enterrava um macaco, e depois de alguns dias, um macaco morto, né? Ele enterrava, e depois de alguns dias eles enterravam. E aí ele pegava o macaco podre já, e tinha aquelas, sabe, aquelas larvas, aqueles berne, aqueles, né? E aí ele falava assim para mim: pega e come. E eu falava: Deus me livre, vou comer isso nada. E aí, de novo, pegava, né, aí ele pegava e falava: não, mas você precisa comer. Eu falava: não vou comer não, estou fora, não vou comer isso, nunca comi isso na minha vida, né? E aí ele pegava novamente, assim, da carne do macaco podre, puxava, grande assim, falava: come. Aí eu falava: não vou comer não vou comer não. E aí, na terceira vez, ele puxou novamente, aí ele deu para mim comer, ele falou: come. Aí eu falei: não vou comer. Aí ele pegou e falou assim: por amor a mim e para o amor ao meu reino e às pessoas que eu quero salvar, você comeria? Aí eu falei: Deus, tu sabe todas as coisas. Tu sabe o que eu estou disposto a comer. Mas não sei se eu vou conseguir. Mas foi essa a minha resposta para Deus: Deus, tu sabe todas as coisas, tu sabe que estou disposto. Fui para o Paraguai, meu irmão. Lá não tinha luz elétrica, lá não tinha água encanada, lá não tinha banheiro como nós estamos acostumados, era aqueles banheiros que nem no Nordeste, sabe? Quem já foi para o Nordeste, viveu no Nordeste, sabe como que é? Aquelas latrinas furadas no chão, né? E aí quando você vai usar lá, e tem toda uma diferença que nós não estamos acostumados aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, graças a Deus, a gente tem um mínimo de conforto, né? Nesse sentido. E aí eles colocavam a carne, eles compravam carne, como não tinha geladeira, eles colocavam para defumar no tempo, né? Não sei quantos aqui foram do Nordeste e já viram isso. Então você coloca para defumar no tempo, né? E aí a carne vai ali, vai pegando sol e você coloca sal e tal. Só que eles não tinham tanta higiene, eles colocavam para coarar lá no calor, só que eles não tratavam a carne. O que acontecia? A mosca vinha... as varejeiras vinham e botavam lá os ovinhos e aquilo ia dentro da carne, né? Proliferando. Quem já viu bicheira sabe o que eu estou falando, né? E aí na hora que eles iam fazer a comida, como o lugar era precário também, eles não tinham preocupação de lavar a carne. Então tudo que tinha dentro da carne ia junto, né? Era o recheio da carne, né? Era o recheio da carne. Era o recheio da carne. E aí eles comiam muito caldo lá. Eles comiam muito caldo, muita coisa assim, tudo. E aí na hora que eu olhei, primeira casa que eu entro para comer, só que lá é o seguinte: você entrou. Lembra que Jesus falou: na casa que entrares, ficar e permanecer, o que te der para comer, o que te der para beber, coma, beba e não sai, tal.
Pois é, o missionário tem que aprender isso quando vai para o campo. Porque a casa que ele entra, ele tem que honrar, porque às vezes a casa está dando tudo o que tem, e é uma casa muito humilde, né? E você às vezes despreza, e foi o que aconteceu justamente com o testemunho que nós tínhamos lá. E aí vamos comer, irmão, vamos comer. Aí a família colocou tudo que tinha na pobreza deles, né? Porque carne lá às vezes era uma vez por mês, e olhe lá. E aí quando ela colocou a carne, a sopa, né? Era uma sopa, era um caldo, a gente chama caldo. Quando ela colocou a sopa assim, eu vi a carne e tudo, aí quando eu fui mexer na sopa, o que começou a subir? O que começou a subir na sopa? O recheio da carne, pastor Assino. O recheio da carne, eu falei, Deus me livre, eu não vou comer isso, pai. Eu não vou comer isso. Eu não vou comer isso. Aí eu comecei, sabe, daquela coisa assim, eu falei, não posso comer isso, eu não vou comer isso. Aí comecei a olhar, os irmãos, come, irmão, eles me chamavam de Cauã, né? Come, irmão, Cauã, tá rico, tá muito gostoso, foi feito com muito carinho. E aí eu olhava pro negócio, olhava a cara deles e eu... Aí aquele prato é como se estivesse olhando para mim, né? Foi isso mesmo, irmã, aquele prato como se estivesse olhando para mim, assim, eu olhando para ele, Aí eu ouvi aquela voz que diz assim, lembra que eu te perguntei se você estava disposto a comer? Lembra-se quando eu te perguntei se você que estava disposto a comer por amor a mim, por amor à minha obra e por amor a quem eu quero salvar? Na hora, meu irmão, aquilo desvendou diante dos meus olhos. E eu comi aquilo como se eu estivesse comendo lasanha. E eu comi aquilo como se eu estivesse comendo uma comida que a gente está acostumado a comer aqui, e pedir repetição, e pedir mais, porque eu entendi que o que estava em jogo ali não era o comer ou o beber, que é o que Paulo vai falar depois em Coríntios, mas o que estava em jogo ali era a salvação de uma vida, era a salvação de uma família, era pregar o evangelho para as pessoas que não conheciam do amor de Deus, era levar a palavra a pessoas que estavam perdidas. E comer aquilo seria fichinha diante do que Cristo fez por nós. Lembra que eu falei? Ele nunca perde nada por nós, a nós, que ele não tenha conversado conosco antes. Às vezes pensamentos, coisas vão acontecendo em nossa vida e a gente vai falando, isso é acaso, não é acaso. Deus está te preparando nessa caminhada. Deus está te preparando nessa jornada para que quando você for confrontado lá na frente, os discípulos no caminho de Emaús aconteceu isso, é ou não é? Eles falaram assim, o nosso coração ardia com as palavras dele. Por que ardia? Porque eles já tinham ouvido aquilo, porque eles já sabiam o que ia acontecer. O Senhor só foi relembrando eles daquelas situações. Então, uma das coisas que eu aprendo quando eu estou em Cristo é renunciar à minha vontade. É renunciar ao meu conforto. Notem que o jovem rico, o que ele não quer? É renunciar, porque ele é rico. Ele tem a melhor comida, ele tem a melhor bebida, ele tem a melhor cama, ele tem a melhor casa, ele tem a melhor carruagem da época. Você acha que ele queria renunciar tudo aquilo para viver como um nômade, como Jesus, para dizer, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, que no momento de morte, até o túmulo onde ele foi enterrado foi emprestado? Um homem rico abrir mão de tudo aquilo, de toda a sua posição, simplesmente porque Jesus estava o chamando, dizendo, renuncia a tua riqueza, porque aonde está o teu coração, também estará o teu. Hoje a igreja brasileira, meu irmão, ela está caminhando para estar com o coração aonde? Nas riquezas. Você já percebeu que servir a Deus hoje é uma base de troca? Se Deus fizer por mim, se Deus me der, se Deus faz... E se Deus não fizer nada por você? E se Deus não operar nenhum milagre em teu favor? Ou se você viver momentos como Jó viveu, como Daniel viveu, como José viveu, aonde tudo que eles tinham perderam totalmente tudo, você vai negar a tua fé? Você vai dizer para Deus, o Senhor não me serve porque o Senhor não fez o que eu queria uma casa, eu queria um carro, eu queria riquezas, eu queria bens, fiz campanhas por isso. Não estou dizendo que está errado,
faça, em nome de Jesus, mas que o teu coração não esteja nisso, porque em algum momento da tua vida você vai poder perder tudo isso, meu irmão. E aí você vai ser colocado em jogo justamente se você teme ao Senhor e você o ama de verdade ou somente aquilo que Ele pode te dar. O Evangelho nunca foi algo de ter, o Evangelho sempre foi do ser. Ser parecido com Cristo Jesus. Renunciar a nós mesmos, e renunciar a nós mesmos todos os dias não é fácil. Às vezes a gente não quer nem levantar, não é? Quando a gente sabe que tem que trabalhar cedo, às vezes a gente quer descansar mais um pouquinho, e a gente fala, não, mais 5 minutos, e aí segunda-feira ainda é brava, porque a gente fala mais 5 minutos, daqui a pouco a gente tem que pular, porque se não pular, se atrasa e perde o horário. É ou não é? Mas se nós pudéssemos mesmo, na segunda-feira nós fazemos o quê? Mais 5, a gente vai levantar meio-dia. Cansado, não é? Mas a gente tem que renunciar. Só que a gente renuncia para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente acha que é importante, para aquilo que para nós é propósito de vida. Deus tem um propósito de vida para nós. E o propósito de vida dele para nós começa no reino. Por isso, venha, Senhor, o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Aquele relógio já foi e voltou várias vezes, então que hora que é, por favor? Então eu tenho que acabar. Não, porque eu vi ali, estava 6 minutos, aí voltou para 17, aí agora foi de novo para 17 e voltou... É multiplicação, né? Não, eu gosto de acabar no horário, senão os irmãos vão ficar bravos comigo aqui. Né? Que é uma das marcas da igreja africana. A igreja africana, em alguns lugares, ele tem horário para começar, mas não tem horário para terminar. Meu irmão, os cultos lá é 4, 5, 6 horas. É claro que a gente não dá para fazer isso aqui, porque a nossa rotina é uma rotina diferente. Né? Mas lá, enquanto Deus está falando, derramando a graça deles, tem louvor, tem palavra, tem oração, e glorificam a Deus. É uma coisa bem diferente, né? É claro que o ambiente também requer coisas diferentes. Mas a verdade, voltando para cá, é que nós temos que aprender todos os dias a renunciar à nossa própria vontade, principalmente no tempo que nós vivemos, que o culto ao ego e ao eu tem sido uma marca extraordinária, não é? Você pode tudo, você é livre, teu corpo, tuas regras, o que mais? Quem tem mais aí alguma frase que é da atualidade? Você tem direito de fazer o que quiser, seja feliz a qualquer custo. O que mais? Olhe mais por você, para você. Siga o desejo do seu coração. Porque se você olhar e pegar, é porque Deus vai te dar. Né? Então, assim, Deus deixou a árvore lá para você olhar. Para você todo dia passar e ver, nossa, que árvore bonita, que fruto bom. Mas não vai comer, meu amigo. Não vai comer. Nossa, Deus, que árvore bom. Olha, que árvore bonita, que fruto diferente. Mas não vai comer. Então, tome cuidado com algumas coisas que você escuta, porque nem sempre... Porque está nas suas mãos ou o que Deus colocou na tua frente é para você pegar. Né? A gente aprende isso logo lá em Gênesis, logo no começo, quando o primeiro casal viu o fruto, né? Falou, opa, né? Está ao nosso alcance, está ao alcance da nossa felicidade, seremos como Deus. Né? E aí foram lá. Então a verdade meu irmão, que nós vivemos num tempo onde as pessoas estão tão confusas. Você sabe que eu me formei em psicologia há pouco tempo. Né? Antigamente, você tinha poucas classificações para a personalidade da pessoa. Hoje você tem, até onde eu estudei, né, e vi algumas coisas, não vi mais agora, mas você já estava com 73 catalogada. 73. Então, se você quiser ser um bivolts, não sei das quantas, você pode, entende? Você pode ser o que você quiser. Né? Hoje, se você quiser, como que é hoje agora os animais aí que estão, né? Os térias, né? As térias, né? É os famosos térias agora, né? Por que eu estou falando isso?
Porque isso confronta o que nós estamos falando agora. Em que sentido? Que nós precisamos negarmos a nós mesmos. Quando nós negamos a nós mesmos, nós compreendemos que nem tudo o que eu quero, eu posso. Que tudo me é lícito, mas nem tudo o que me convém. Então eu posso ser o que quiser, meu irmão. Eu posso ser um téria também, mas eu não vou ser, porque não me convém como cristão. Por quê? Porque eu estou aprendendo a negar-me a mim mesmo. Eu estou seguindo, e você sabe que quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, esse tomar a cruz não é uma questão de você só tomar nos teus braços, não. Era uma linguagem que era justamente o processo da crucificação, aonde você era julgado, e até onde você chegava no Gólgota. Então, esse tomar a sua cruz e seguir-me, era o quê? Era esse momento onde o sujeito sabia que estava indo para a morte com o madeiro sobre as suas costas. Então, era o percurso que ele fazia até chegar no Gólgota. Ali ele sabia o seguinte, eu estou morrendo, eu estou indo para a morte. Quando você entende isso, você está dizendo o seguinte, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E viver em Cristo é negarmos a nós mesmos. Viver em Cristo é saber que a vontade dele para a minha vida sempre será melhor. Se eu quero ir para uma direção e Deus está falando, vai por aqui, aquele caminho sempre será o melhor para a minha vida. Se ele está dizendo, meu irmão, acorda, olhe o caminho que eu estou te dando. Segunda coisa, rapidamente, só para concluirmos, ele diz o seguinte, que todo aquele que segue a ele tem uma recompensa. É claro que nós não seguimos a Cristo por causa de recompensa, por causa daquilo que ele quer nos dar. Isso é cristão novo que se converte, começa para a igreja. Eu fui assim, não vamos ser, não vamos fugir dessa realidade. Eu fui assim, quando eu fui para Jesus, no começo da minha conversão, eu fui porque eu desejava algumas coisas. Só que, conforme esse amor de Cristo foi me alcançando, eu aprendi o seguinte, meu irmão, que antes eu conhecia de ouvir, mas aí, depois de caminhar com Ele, eu aprendi uma vida em Deus completamente diferente. Agora eu não sigo a Deus, ou não oro, ou não busco somente por aquilo que Ele faz. Independente de qualquer coisa, eu vou continuar servindo até o fim da minha vida. Porque a maior recompensa Ele já me deu. Recompensa de vida eterna. Essa nenhum cristão que tem uma marca verdadeira vai abrir mão. Nenhum cristão vai barganhar essa recompensa, porque ele entende o seguinte, eu fui marcado, fui lavado, fui remido pelo sangue do Cordeiro, e eu tenho uma recompensa que é maior que a recompensa do meu trabalho, que é maior que o título que eu possa receber, que é maior que as honrarias desta vida, que é a recompensa em glória. Que é ouvir a voz do Senhor naquele grande dia, dizendo, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito, eu vou vos acrescentar. É fato, meu irmão, que muitas coisas que nós fazemos em nossa vida, nós fazemos por uma recompensa, não é? Você que trabalha, é que nem nós brincamos aqui, né? Você levanta na segunda-feira, mesmo contrariado, querendo mais 5 minutos na cama, porque se você não trabalhar, né? No final do mês você não recebe o quê? E aí o que acontece? Você é forçado a ir trabalhar na força da bênção, né? Não da bênção, né? Na força da bênção, porque no final do mês você vai ter o quê? Uma recompensa, que foi o suor do seu. Você ganhou uma recompensa sem suor nenhum seu, sem trabalho nenhum seu. Você ganhou uma recompensa que foi o trabalho de Cristo Jesus, que foi o sacrifício de Cristo Jesus, que foi vida eterna. A única coisa que Ele fala para mim e para você, sabe o que é? Cuide disso, trabalhe isso. Desenvolva isso na tua vida.
Vá trabalhando isso para que a comunhão com Ele vá se desenvolvendo, vai crescendo dia após dia, a ponto de falarmos como Jó. Antes, Senhor, eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu caminho contigo. Hoje a minha vida é diferente. Hoje a percepção que eu tenho da minha fé é diferente. E isso quem está falando não é qualquer um. Isso é alguém que ganha testemunho e está sendo visto não só pelos homens de sua época, mas por Satanás e pelo próprio Deus. O texto de Jó começa dizendo: havia um homem na cidade de Uz, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava. É o próprio Deus que está falando isso de Jó. É o próprio Satanás que está dizendo para ele: é claro, Deus, ele cuida de tudo, o Senhor sabe tudo sobre ele. Mas, ao contrário, Jó sabia que tudo que ele tinha era bênção, era cuidado de Deus para a sua vida. Terceira coisa, e termino, meu irmão: segurança. Nada do que você tem pode te dar a segurança de que você não vai perder. Nada do que você possui te dá a segurança de que um dia você não possa perder. Ah, pastor, que é isso? Trabalhei, comprei o carro que eu queria. Legal. Você comprou um carro que você queria, pagou lá, sei lá quantos mil. Se você não pagar todo comecinho de ano algumas taxas e passar na frente de um comando, o que acontece com o teu carro que você pagou extremamente caro? É seu? Vai lá, meu irmão. É seu? Se você perdeu, não é seu. Não é? Sua casa, trabalhou que nem um doido, juntou o dinheirinho suado, foi lá, comprou a casa dos seus sonhos. É sua. Aí você entra, imobilia a casa, põe a cama que você quer, o sofá que você... Oh, glória a Deus! Chegou o IPTU, você não pagou. A casa é sua? O que acontece? Perde. Entende? Olha a falsa segurança que o mundo dá. Por isso Jesus falou assim, olhai os pássaros, olhai os lírios do vale. Não semeiam, não ceifam, todavia o Senhor tem cuidado de cada um. Ele vai cuidar de vocês também. Ele vai cuidar de todos nós também. Talvez você não tenha a casa dos seus sonhos, talvez você não tenha o carro dos seus sonhos, talvez você não tenha muitas coisas que você sonhou, mas você tem uma, meu irmão, e essa ninguém vai poder te tirar. Para onde iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Quando disseram para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, para que vai servir, para que vai continuar servindo? Jó, ele se levanta e diz, nu saí do ventre da minha mãe, vim sem nada, vou voltar sem nada, mas eu vou continuar glorificando ao Senhor. Eu vou continuar adorando ao meu Deus, porque eu tenho uma segurança que não está nas coisas que eu alcancei, mas eu tenho uma segurança no Deus que eu sirvo. Essas pessoas que sofrem, como este homem, ele tem uma segurança que não está na casa, não está no carro, não está no salário, não está no emprego. Ele tem uma segurança de que o Deus que deu a vida por ele jamais vai abandoná-lo. Que o Deus que deu a vida por ele, lhe deu vida eterna. E assim que ele fechar os olhos aqui, ele vai ser recebido na glória. Que assim quando ele fechar os olhos aqui, ele vai escutar o nome dele sendo proclamado na glória. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu vos acrescentarei. Não se preocupe em teu nome ser reconhecido pelo teu patrão. Se preocupe que o teu nome está escrito no livro da vida. Porque tudo nessa vida é passageiro, mas a vida eterna não. E o teu nome tem que estar lá. O nosso nome tem que estar lá. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Vamos ter bastante tempo para falar sobre missões. Sobre a obra de Deus, sobre a palavra do Senhor, né? Eu falei para o Hélito que eu me disponho aí a estar caminhando com vocês na questão missionária, para a Bia também, né? E aí nós vamos com esse
novo projeto de vocês, caminhar, orando, intercedendo um pelos outros também, tá bom? Que Deus abençoe, Deus nos dê uma semana de vitória e abençoada, em nome de Jesus.